Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 60, módulo 14, Jupyter RaidGets. E agora, então, finalmente chegamos na última aula desse módulo. Esse módulo acabou durando mais do que eu tinha previsto ou imaginado, enfim. Bom, pessoal, então para a gente fechar aqui o nosso módulo, com uma aplicação bem bacana, eu vou juntar nessa aula uma interface gráfica com uma tabela dinâmica de dados com filtro e um mapa Folium, tá? Então, sem mais delongas, porque isso vai dar um trabalhão, eu vou colocar aqui já na nossa telinha, tem um código, tá? Esse URL, esse endereço aqui de internet que está aparecendo, ele na verdade é um endereço para a base de dados do GitHub, tá? É uma base de dados que tem não só dados, programas, enfim, um repositório, tá? E aí o que acontece? Desse endereço, eu vou ter duas derivações, tá? Eu tenho um arquivo CSV, Comma Separated Values, ou valores separados por vírgulas, no qual eu tenho aqui dados de 2012, de outubro de 2012, por estado americano, qual é o nível de desemprego, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, você tem a sigla correspondente ao estado americano e vírgula, o nível de desemprego em termos percentuais, tá? E ainda nesse endereço você tem um outro arquivo, que é o usstates.json, é um arquivo JSON, que é como se fosse aqui um dicionário, tá? Então você vê aqui, por exemplo, você tem o type, a chave type, o value, feature collection. Você tem o outro valor, né? Cuja chave é features, e aí você tem uma lista de valores, tá? E aí o que que você pode ver? Dentro dessa lista de valores, você vai ter então é, valores ali correspondentes aos estados. Por exemplo, você tem o ID para o AL, né? Alabama. Aqui, ó, name Alabama. Então você vai ter ID AL, properties, você tem o ID, mas a informação que a gente quer de fato é esse geometry, tá? Esse geometry, ele vai te dar um polígono, que são as coordenadas que delimitam o estado do Alabama. Tá legal? E aí você tem a mesma coisa para o Alasca, que é o segundo aqui, ó, K. Então você tem uma correspondência entre o ID e a geometria aqui correspondente, que é o polígono, que vai te fornecer a informação daquele estado. Então você quer ligar o quê? Você quer ligar a informação georreferenciada que está nesse JSON com a informação, com o indicador estatístico que está nesse outro arquivo, tá? E é isso que a gente vai fazer no mapa. Você vai ter tanto a tabela de dados, o data frame, correspondente ao nível de desemprego, quanto a informação georreferenciada no mapa, no Folium, tá? Legal, então agora eu vou começar aqui a fazer o import pandas, porque a gente vai precisar de um data frame. Vou precisar do import requests, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente poder puxar o arquivo de dados lá do GitHub, tá? E eu vou também fazer um import do Folium, que é para a gente poder fazer os nossos mapinhas aí, tá? Legal, então aqui, pessoal, eu tenho o URL, e como eu mencionei, eu vou ter o state unemployment, né? E esse state unemployment, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um F, e esse F, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar o conteúdo dessa variável URL e vou adicionar, um jeito interessante de adicionar US. Eu vou adicionar esse finzinho aqui, ó, tá vendo? Que é o nome do arquivo, ó, em vez de eu... Lembrando que na descrição do vídeo, tá, pessoal, vai ter o código, vai ter esse endereço também, os endereços, vai ter tudo. Então você pode depois, se você quiser, ó, se você quiser agora, no momento que a gente está fazendo, não precisa ficar perdendo tempo com digitação. Não vai te acrescentar nada, né? Você pode na descrição do vídeo pegar o nome desse arquivo, tá? Eu gostaria agora, pessoal, de mostrar para vocês passo a passo o que que a gente está fazendo, né? Para não virar algo chato, né? Você fala assim, poxa, mas o que que ele fez? Então aqui eu estou conectando, já estava aberto aqui o Google Colab, né? Um notebook ali, onde eu estou colocando código. Então vocês veem que, ó, perfeito, ó, ele pegou esse início aqui e adicionou o nome do arquivo, tá? Com a barrinha aqui, tudo direitinho, tá? Bom, com esse nome agora, então, pessoal, eu posso fazer um DF, data frame, PD, né? Read CSV.
E aí pode ser o endereço de internet, não tem problema nenhum, ele não tem. O legal do Pandas é justamente isso, você pode botar endereço de internet que ele vai lá e já faz o web scraping para você, tá? Ele já pega os dados que estão aqui nesse arquivo de internet, tá? Então, ó, tá vendo? Ó? Já puxou os dados que estão aqui, ó, em CSV e transformou em data frame, tá? Legal, até aqui nada tão fantástico assim, né? A gente tem aí uma coisa interessante, mas, enfim. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar um outro nome que é o state de gel, que é um F também, e esse F eu vou converter o URL, eu vai ter o endereço base, que é o que é dado inicialmente, e eu vou combinar, na verdade, eu não vou converter nada, né? Eu vou combinar o finzinho do nome do arquivo que está aqui no navegador, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que, que vai acontecer com esse state_gel? O state_gel, na verdade, vai ser uma variável que vai ter o nome de uma string, né? O endereço completo aqui. Eu poderia, inclusive, abrir numa outra janela, que vai ser essa janela aqui, tá? Legal. Então, aqui você tem que tomar cuidado, porque você já não está lidando com um data frame. Você já está lidando com outro tipo de arquivo, uma outra formatação, que é o JSON. E aí, o que, que você precisa fazer? Você quer transformar isso para um outro formato, eu vou mostrar agora qual que esse é o pulo do gato. Eu vou fazer R requests, tá? Get, aí eu vou botar get state gel, então ele vai no endereço lá que está sendo fornecido, cujo nome é essa string aqui, está contido na variável state gel, tá? E aí o que acontece, pessoal? Vamos ver o que ele vai retornar, ó. Vamos ver o que esse R vai receber, ó. Isso aqui é uma requisição. Aí você fala response. Poxa, não ajudou nada, né? O que é esse response? Vamos dar um RJSON, tá? Então, quando eu der esse RJSON, só para vocês verem aqui, ó, se eu der R ponto, ele tem uma série de métodos, propriedades, né? Enfim, então se eu botar JSON, ó, JSON, ele reconhece que esse R, na verdade, vou botar só o print aqui, ó, para a gente saber qual é o tipo desse R, né? Então, o tipo do R, na verdade, é requests, né? Resposta de uma requisição. Uma requisição para você ir numa página de internet e pegar os dados. Só que agora eu quero esses dados, eu sei que estão num formato JSON e eu quero passar para um formato mais interessante, tá? Para eu poder trabalhar. Então aqui, ó, tá vendo? Ele botou num formato que é o formato que a gente visualiza, inclusive aqui, tá? Que é o formato de JSON mesmo, né? De dicionário. E aí o que, que eu vou fazer? Isso aqui não é um JSON qualquer, é um GeoJSON, tá? E aqui é só para identificar, para a gente dar nome correto às coisas. Eu vou jogar nessa variável, tá, pessoal? GeoJSON data, tá? Legal. Então isso aqui é a parte para a gente carregar os dados, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui, vou abrir uma nova célula, porque eu gosto de organizar assim, eu validei tudo que eu tenho ali, entendi tudo. Agora eu vou fazer a seguinte célula, que é dependente da anterior, tá? Polygon.map. Então, isso faz parte do nosso processo de validação, tá, pessoal? Da gente verificar se está tudo ok, se está tudo funcionando. Eu não vou construir direto uma aplicação sem entender e verificar todos os passos que estão dentro do meu código. Porque senão eu estou inserindo alguma coisa que eu não conheço e, eventualmente, posso também ter um resultado que eu não gostaria, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, isso aqui na verdade, um comando para gerar um mapa e ele vai jogar nessa variável m esse mapa, tá? Só que, obviamente, o nosso interesse aqui não é só gerar um mapa. A gente vai querer, obviamente, criar uma função a partir da qual a gente pode manipular esse mapa. Então, vai ser a função createMap. Então, entenda isso aqui como uma inicialização, tá? E aí, o que acontece? Eu vou plotar, algumas vezes, só alguns elementos que estão contidos na tabela DF, no data frame. Eu vou plotar algumas coisas que estão nessa tabela, tá? Eu vou selecionar, vou fazer uma seleção dessa tabela. E essa variável m que eu declarei aqui em cima é a mesma que eu quero usar dentro da função. Então, eu vou usar aqui global m. Cabe aqui um detalhe, pessoal. Eu estou usando a variável global. Não é muito legal isso aqui, tá? Mas é melhor do que eu desenvolver uma classe. No seguinte sentido, é mais simples. Porém, o ideal seria fazer um projeto desde o início contemplando o uso de classe, tá?
Eu já fiz aqui na playlist é, desse módulo. Como é que você pode usar classe junto com é, interface gráfica, tá? Só que eu não vou mostrar aqui porque, enfim, eu estou fazendo o jeito mais simples, que, obviamente, se fosse fazer um projeto mais complexo, não seria o melhor, tá? Mas é para quem está começando a aprender, é o melhor. Isso aqui eu acho que é mais didático, tá? Ponto. Então, feita a explicação de por que que eu estou fazendo desse jeito e por que que eu estou usando variável global, eu não gosto de usar variável global. Vamos fazer o seguinte, então, ó. O ideal seria fazer uma classe, aí teria escopo de classe, ou seja, seria um campo estático, né? Enfim, ou seja, a variável m seria um campo estático da classe. Mas se você não sabe de classe ou não sabe o que que é essa conversa, não se preocupe com isso, não. Segue que aqui a gente vai continuar usando essa filosofia da variável global, que é acessível. Então, quando eu ponho global aqui, o que eu estou mexendo é nessa variável. Se eu não botasse esse global, essa variável aqui seria uma nova variável m, que só tem o escopo dessa função, tá? E aí seria complicado, porque você não estaria alterando a variável m original, tá? Enfim. Então vamos lá, ó. Então aqui eu vou botar o for choropleth, choropleth, que é um comando para gerar mapas coropléticos, tá? Isso aqui ele vai pintar regiões, os polígonos que a gente viu lá, né? Com cores de acordo com os valores dos indicadores, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que passar é justamente, como eu já tinha mencionado, tem o state gel, que está associado a isso aqui, ó. State gel. Então é esse primeiro cara aqui, ó, que são esses valores aqui, tá? Então, só que além do state gel, pessoal, a gente vai ter. Você tem que identificar qual é o mapa que você está usando, né? O tipo de mapa, que é choropleth, tá? Você vai colocar o dado DFT, que é o que foi passado por parâmetro para essa função, certo? E você vai ter também um columns, tá? Aí você vai botar state e unemployment. Isso aqui, pessoal, claramente é uma identificação de que eu estou vindo nessa base de dados e estou puxando state e o unemployment. Essas informações, tá? Estou trabalhando com essas informações do data frame aqui, tá? Então, esse data frame aqui que acabou não aparecendo, eu deveria deixar aqui. Vou deixar aqui só para a gente manter a perspectiva do data frame, tá? É porque depois o código não fica legal de visualizar. Então, deixa eu apagar aqui. E é legal para a gente ter a visão geral do código, tá? Pronto, beleza. Bacana. Então agora eu vou fazer o seguinte, key-on. Então aqui eu tenho que identificar, pessoal, eu vou identificar qual é a ligação entre essa base de dados com esse indicador e a base georreferenciada de dados, vamos falar assim, tá? Ou os arquivos, né? Enfim, e aí a identificação vai se dar através do Feature ID. Isso aqui é a identificação para o georreferenciado, para o arquivo onde tem as informações georreferenciadas. Você vai ligar esses dois caras através do campo ID. Isso aqui, ó, é o ID que está nesse georreferenciado, tá? Nesse arquivo georreferenciado. Bom, aí agora você vem no Color e você vai escolher um tipo de mapa de cores, tá? Você tem vários tipos aqui, eu estou escolhendo esse aqui. Tem outras possibilidades, depois você pode. Enfim, eu sugiro você dar uma olhada na nossa playlist do módulo lá referente a mapas. Vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card. Ok. Muito bem, então pessoal, eu vou colocar agora aqui 0.7. Então eu estou colocando opacity, né, em relação à linha à área de preenchimento e a linha de contorno. Eu também posso especificar a opacidade, tá? Depois a gente pode brincar com esses parâmetros, tá? E aqui eu vou botar legend name, certo? Aqui eu vou botar uma legenda que vai servir para a nossa escala, unemployment rate. E por último,
aqui, ó, posso botar uma vírgula aqui, não é necessário, tá? Eu vou adicionar isso ao mapa. Então isso é como se fosse uma camada. Eu estou criando uma camada em cima do mapa, uma camada de tinta que vai ser, a tonalidade vai ser mais intensa ou menos intensa de acordo com aquele indicador, com aquele valor do indicador, tá? E ele seta automaticamente. Tem como você botar valor máximo, mínimo, mas eu não vou aprofundar muito nisso. Eu já estou deixando meio que automático isso daí, tá? Pronto. Do M, pronto. Legal, então isso aqui, pessoal, vamos lá, vamos retomar, ó. Eu peguei o State Gel, tá? Tô usando o mapa coroplético, ok? E com isso daqui, eu tô automaticamente, vamos falar assim, ah, extraindo dados, valores, informações desse State Gel para poder fazer o nosso mapa, tá? Coroplético. Enfim, então, agora fora desse DF, o que que eu vou fazer? Vou chamar a minha função createMap, tá? createDF. E aqui eu vou botar o M para a gente poder visualizar no próprio data frame, aqui no próprio notebook, as informações do data frame, tá? Ok, ele está reclamando aqui, ó, choropleth object has no attribute add, né? Add to. Aham. Não tem o add mesmo. Add to. Então isso aqui é uma camada que eu fiz, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Então parece mágica, mas ele já tem um monte de coisas automáticas setadas aqui automaticamente, tá? E vocês veem que tem uma escala, ó, que vai de 3 a 10. Ele já fez essa setagem automática. E ele já estabeleceu uma faixa aqui automática também, ó, para as cores. Você pode mudar tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso pode ser mudado, mas aí você tem que ver o outro módulo de mapas lá que eu faço a explicação completa disso, tá? Ok, então com isso daqui, pessoal, eu já estou fazendo o nosso mapa coroplético, tá? E a parte interessante disso é que agora isso é só o começo. Por quê? Porque eu gostaria de colocar isso numa interface, né? Agora vai entrar a parte de interface. Então, tudo isso aqui foi uma espécie de validação para a gente criar mapa, para a gente puxar o dado, para ver se está tudo certo, se está tudo ok. E agora sim a gente vai para a parte que, lembrando, vai estar também na descrição do vídeo, de você codificar a interface gráfica. Então vamos lá, ó, from IPy widgets. Então, isso aqui eu vou fazer o seguinte. Por que que eu estou fazendo assim, pessoal? Porque assim eu vou economizar. Eu não vou precisar ficar escrevendo widgets, nananã. Então, eu vou usar o layout, vou usar o output. São componentes do widgets, tá? Do Jupyter Widgets que eu estou usando. Dropdown, dropdown, HTML, app layout. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas depois, se der ruim, eu vou lembrar. Pronto. Então, eu vou criar aqui, pessoal, layouts, tá? Esses layouts vão fazer um papel interessante para a gente entender melhor como é que funciona a divisão de espaços dentro da interface gráfica. Por quê? Porque de repente você quer mexer alguma coisa, você quer fazer uma reconfiguração. Então, isso aqui é legal porque você vê os espaços, você vai entendendo melhor o que está afetando de que jeito, tá? Então eu vou especificar aqui meio que as dimensões, e elas não vão fazer muito sentido agora, claro, por quê? Porque você precisa ter a interface completa para ver os efeitos dessas opções que a gente faz, tá? E obviamente a gente não tem a interface completa ainda. Então, o que que é importante aqui, ó? Eu sempre vou ter o objeto layout, eu vou ter o idif, e eu vou ter a alteração aqui do high, né? E vou ter a alteração do border também, tá? Então vamos botar border aqui. O que eu vou fazer, na verdade, pessoal, é o seguinte: eu vou botar bem simples aqui. Eu poderia fazer uma função, até uma proposta de melhoria, mas como eu tô com uma certa. Para manter a dinâmica do vídeo, tá? E para ficar simples, o mais simples possível, para quem nunca viu mapa, nunca viu função direito, enfim, eu tô botando aqui bem simples, tá? E é claro que assim, fica
às vezes simples demais, mas vou botar red aqui, tá? Se bem que valeria a pena, né, pessoal, fazer uma funçãozinha aqui básica, né? Vou fazer o seguinte, ó. Create layout. Box layout. Vamos botar box layout, tá? Vai me simplificar bem a vida. Então, o que você pode botar de parâmetros? Width. E aí você põe os padrões, né? Põe o high. Botar alto aqui, ó. Então, se o usuário não fornecer, eu só fornecer um, você já toma como padrão alguns valores ali, tá? Então, ok. Então, vamos botar aqui, ó. Eu vou botar solid green, beleza. Então, isso aqui vai ser border. Pronto, vamos chamar de border. Então, tá aqui. Estamos definindo já os elementos, tá? Vamos criar a funçãozinha aqui, já está com valores padrão. E aí já vai me evitar de eu ficar criando, enfim. Então vamos botar o box layout aqui de forma bem genérica. Ele vai criar um box layout, tá? E vai setando, ele vai colocando valores padrão. PDF, certo. Então aqui eu vou ter o layout, width, height. E por último, border. Beleza. Então aqui eu vou botar border, pronto. Tá. E obviamente, ao final desse processo, eu tenho que retornar a referência a essa nova variável que eu criei, que é a variável layout, tá? Tá. O box layout. Eu vou só botar box layout, pessoal, porque, enfim, não é um layout que eu estou retornando o layout de uma caixa, tá? Bem específico, por sinal. Então, enfim, pronto. Só para ficar bonitinho, eu resolvi fazer a função, tá? Você não sabe função, aí você vai ter que dar uma olhada no módulo de função lá, porque é útil pra caramba a função, tá? Então, nesse momento aqui, pessoal, eu criei a função, mas o que eu queria mesmo não era criar uma função, ficar algo complicado assim. Eu queria fazer isso aqui, ó. Green layout, green box layout, tá? E agora sim eu vou chamar a nossa funçãozinha bonitinha que eu acabei de criar, que deu trabalho, que foi super mega trabalhoso. Não foi tanto trabalhoso assim. Pronto, ó. Então aqui, ó, eu não ponho parâmetro nenhum e ele vai usar os parâmetros padrão, tá? Então beleza. Agora eu vou criar o outro layout que vai ser o red. Agora você vai entender por que eu botei valor parâmetro, função com parâmetro padrão, tá? Então aqui eu vou botar o width, estou especificando o width dele, tá? Vai ser 250 px, pontos, pixels, né? O high vai ser alto, beleza? E agora eu vou botar aqui o border, não vai ser green não, tá? O nosso border aqui vai ser 2 pixels, solid red, porque afinal de contas eu tô com uma caixa vermelha, tá? E para finalizar, eu vou ter uma caixa azul, blue. Esse aqui também usa a mesma coisa e tal. Só que aqui vai ser o IDIF, vai ser alto, tá? O nosso high vai ser o padrão, então não vou especificar. E aqui eu vou botar solid blue. Vocês reparam que eu poderia ter botado um quarto parâmetro para especificar a cor, né? Me economizaria muita digitação. Mas enfim, ok. Já está melhor do que ficar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V no layout. Legal, pessoal. Agora veja o seguinte: eu vou precisar também de um output, uma variável chamada output, que é uma área onde vão ter as saídas. Na verdade, eu vou precisar de duas áreas assim, tá? Então, a primeira área, ela não vai ter nenhum layout. Eu poderia até botar um layout ali para ela, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente põe um layoutzinho, eu mostro para vocês. A segunda área vai ter um layout, e esse layout não vai ser o valor padrão, vai ser um layout que é o Blue Box Layout, tá?
Muito bem. Então, eu estou criando as áreas aqui de desenho, pessoal, e estou configurando elas de certa forma para a interface respeitar essas configurações. E vocês vão ver que isso vai ser útil no desenho da interface, tá? Tá, legal. Então o que que eu vou precisar agora? Eu vou precisar de um drop-down. Desculpa. Eu vou precisar. O nosso menuzinho drop-down, ele vai ter a opção de plotar todos os estados do mapa, tá? Ou somente alguns. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uso de um código que eu já tinha explicado aqui, a versão mais simples dele, pelo menos, que é o seguinte: de olhar se eu tenho essa opção all selecionada, e se ela de fato estiver selecionada, então eu tenho que considerar o quê? Aí veja o seguinte: esse aqui é o seguinte, eu vou pegar um array, na verdade é uma coluna, né? Eu pego uma coluna da tabela e vejo quais são os valores que tem nessa coluna, tá? Aí ele vai verificar tudo aquilo que é repetido e só vai deixar valores únicos, ou seja, ele elimina a repetição, certo? Desse array, dessa coluna da tabela de dados, que é uma só no nosso caso, e transforma isso tudo numa lista que vai ficar dentro da variável unique. Unique, eu faço um sort, sendo uma lista, né? Eu posso aplicar o comando aqui, ó, a função sort. E aí, o que que ele faz? Ele faz unique insert. Ele vai inserir na posição 0, ou seja, na primeira posição, a opção all, tá? E aí depois ele retorna unique, ou seja, essa lista que tem todas as opções, sem redundância, né? Porque eu eliminei a redundância aqui, quando eu botei unique. E aí, coloquei em primeira opção a opção all. Então isso aqui é legal porque eu pego uma coluna inteira da tabela, transformo numa lista de strings que vai ser usada para o nosso dropdown, tá? E aí tem a função dropdown também, pessoal. Dropdown, event handler, handler, change, tá? Então toda vez que eu clicar no dropdown, ele dispara essa função. Eu vou criar essa associação mais para frente, tá? Então o que que é isso aqui? Eu vou ter um output, uma área de desenho output 2, que eu vou limpar, que eu vou mandar dar um clear output, tá? Então essa é uma propriedade da área do componente output, tá? Aí aqui nesse momento tem que lembrar que eu tenho um global dft, tá? Essa variável global, ela vai ser importante, é, digamos assim, para eu usar uma variável única, tá? Porque toda vez que eu der esse if output, isso aqui não vai ser visível. Se eu não tiver com essa variável global, isso aqui não vai ser visível para o próximo output. Então, o que, que são os dois outputs? O primeiro output, que esse é o output 2, eu estabeleci como 2, tá? É o seguinte, eu vou verificar se o que foi modificado é igual a all, ou seja, no dropdown eu selecionei o all, tá? Se for igual a all, dft igual a df, ou seja, é todo o data frame, é toda a tabela de dados. Else dft igual a df. Eu vou fazer uma pesquisa, pessoal. Uma pesquisa na coluna state. Se você lembrar ali o nosso data frame, eu apaguei, enfim, recolhi ali. Você tem uma coluna chamada state. E se isso for igual ao change new, né? Você vai buscar dentro do DF. Então, por exemplo, suponha que eu selecionei AK ou AL, né? Então aí ele vai buscar e vai só voltar o dado referente àquela opção que você selecionou no drop-down, tá? Muito bem. E eu vou dar um display DFT, ou seja, ele vai exibir para mim o. Como é que se diz? Ele vai exibir para mim a tabela de dados, tá? Muito bem. Isso é a primeira área de desenho. Tem a segunda área de desenho onde vai estar o mapa. Então, nessa área também eu vou dar um clear, tá? Por que que eu dou o clear, pessoal? Porque se eu não der um clear, ele vai empilhando, pelo menos para a tabela de dados, ele vai empilhando uma em cima da outra, assim, fica um negócio pavoroso, tá? Muito bem. Então agora, aqui eu vou usar with output,
E aí eu tenho que chamar global M, tá? Que é aquele mapa que a gente está usando aqui em cima, ó. Esse mapa aqui, opa, esse mapa aqui, ele vai usar essa função aqui, ó. Tá vendo que tem a função? Essa função create map que tem um M aqui, é esse M. Não é um, porque se você não fizer o global aqui, ele não vai saber que é esse M que você está mexendo. Então, para esse M, eu vou chamar quem? DFT, tá? Display M. Pronto. Então, veja que esse global DFT é uma variável que foi modificada nesse output, mas como ele é global, na hora que eu chamar dentro dessa função o DFT, tanto se eu modifiquei aqui, essa mudança que eu fiz aqui dentro do output 2 é visível aqui dentro do output também, tá? Legal. Então agora a gente já terminou basicamente o que tem que ser feito. Eu vou botar um drop down igual a drop down options. E aí o que, que vai acontecer nesse caso, pessoal? Esse drop down, quais são as opções que vão aparecer, certo? Então, você vai chamar essa funçãozinha aqui. E ela vai fazer a pesquisa onde? No df ponto. Aí se você botar state, ó, apareceu aqui state. Então ele vai pesquisar valores únicos dentro do state, dentro da coluna state. Claro que eu poderia ter mais de uma coluna na tabela e tal, mas eu não vou fazer isso. Isso aqui é um bem básico. Eu não vou fazer uso de classe, que seria melhor nesse caso, se você tiver mais de uma coluna. Fica para você colocar nos comentários aí se você quiser. Ó, fiz assim, ó. Fiz com classe, ó. Fiz com uma tabela com várias colunas e gera vários mapas, com vários indicadores. Nossa, vai ficar bem bacana. Mas eu tenho que encerrar esse módulo alguma hora, né, pessoal? Senão não tem fim esse negócio. Vamos lá, ó. Então aqui, ó, o que que acontece? Eu estou associando a esse componente dropdown, tá? Eu acho que eu coloquei tudo ali. É, o Event Handler, que é essa funçãozinha aqui que mexe com os outputs. Toda vez que você clicar no dropdown, ele dispara essa função. E aqui, os nomes eu vou botar Velo, tá? Então, com isso, pessoal, tá faltando um negocinho aqui. Eu vou botar, sim, o layout que eu vou usar para esse dropdown, layout, eu vou usar, usei o Blue, eu vou usar, se eu não me engano aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho. Pensar. Não, pera, era green. Ah, sim, não, beleza. Então aqui eu vou botar assim, ó. Layout, width, alto, tá? Bom, agora vamos rodar aqui, vamos cruzar os dedos, ver se funciona, pessoal. Ele tá reclamando aqui, vamos ver o que ele tá reclamando. Invalid syntax. Certo. Então aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa que poderia ser inválida, né? Ah, sim, eu não posso botar. Tem que ter, tem que ter um underscore aqui, pessoal. Fiz uma bobeira tremenda, né? Nome de função, create. Ah, deu um bugzinho aqui no cérebro. Pronto. Tá. Ele tá reclamando também aqui. From IPy widgets import layout. Ah, sim, aqui tá faltando um label também, né? Label. Pronto. Vamos ver se ele roda aqui. Certo. Aqui ele já foi. Aqui ele está reclamando output 2 is not defined. Ah, ok, você tem razão. É output. É um output esse aqui. Pronto.
Beleza, legal. E aí vem a questão, pessoal. Poxa, mas cadê o nosso app? Não está aparecendo o nosso app. Por quê? Porque aqui eu só criei o drop-down. Tá faltando a parte ainda, validei, tirei os erros, tá? De a gente fazer o nosso app. Então agora, veja que esse esforço todo foi só para criar o drop-down e a dinâmica de funcionamento do drop-down, tá? Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um HTML. Esse HTML vai estar na descrição do vídeo, pessoal, porque, enfim, se eu digitar isso aqui tudo, eu vou explicar, é mais fácil. Vou copiar aqui, espera aí. Então esse aqui ele vai ter um reader H1, nível H1, esse vai ser o background de cor e esse vai ser o título desse H1. E o layout que vai ser usado um alto. Você poderia botar aqui, enfim, outros layouts que eu botei ali já de pré-configuração, tá? O reader nosso, pessoal, eu posso configurar aqui também o estilo do texto, tá? Em termos de alinhamento. Então eu posso botar. Depois vocês podem brincar. Ao invés de center, pode botar outros, tá? Agora sim, eu vou construir o app layout. O nosso app layout é uma forma de layout para colocar os componentes. Então, por exemplo, no centro eu vou ter o componente output, tá? No reader, que é o cabeçalho, que vocês vão ver onde é que vai ficar, eu vou botar o conteúdo da variável reader, que é um HTML. Legal. No left sidebar, eu vou botar um VBox, um box vertical, tá? E esse box vertical só vai ter um componente, que vai ser um label, tá? Estados. E depois desse label, pessoal, o que vai vir embaixo? Então, isso, label é um componente, o Jupyter Widgets. Depois tem um componente dropdown, que eu já defini ali com todas as ações que já foram explicadas, tá? Para finalizar, eu vou ter também, vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter também, além do left, que vai ficar à esquerda, eu vou ter o right sidebar, um box, e aí vocês podem brincar depois com essas configurações, tá? Eu levei um tempinho para chegar nessas configurações, já aviso de antemão. E aqui você vai botar, pessoal, que o layout que você vai usar é o Red Box Layout. Aqui, ó, Red Box Layout. Também que a gente já configurou lá em cima, né? Red Box Layout. O que mais que eu preciso fazer? Ah, tem o footer. Então, isso aqui é o app layout. Ele tem esses campos, tá, pessoal? Se você quisesse botar none, também pode. Mas aqui eu vou aproveitar. Vou botar um label, mas poderia botar um HTML, poderia, enfim, exagerar isso aqui. Eu tô botando simples, tá? Vou botar a autoria aí do app, tá? E pane with ifs. Pane with ifs. Então, isso aqui, pessoal, são configurações que eu já descrevi em vídeo anterior aí, referente ao app layout, tá? Então, se você não viu, dá uma olhada na nossa playlist que tem um vídeo só falando de app layout, mais de um vídeo na verdade, tá? Eu não vou refazer o vídeo de novo. Vocês vão descobrindo aí os parâmetros do app layout através do nosso canal aí, da nossa playlist também, tá? Ok, então o que está faltando agora, pessoal? Eu posso configurar a altura aqui do nosso aplicativo global, né? A altura e a largura, o width, tá? Width. Só que aí eu não vou deixar aqui o padrão, tá? Eu vou botar o grid gap, que é o gap entre essas, digamos assim, entre o que você vai ver ali digamos, das áreas, tá? Tudo isso você pode configurar diferente, você pode usar com valores diferentes e ver o que acontece. Que é o que dá mais coisas interessantes. Ah, sim, eu esqueci de botar o VBox aqui. É muita. Deixa eu ver aqui, esqueci o box também. Que eu uso um box ali embaixo. Deixa eu ver o que mais que ele está reclamando. Drop.
down is not defined. Ok. Então, nesse caso aqui, pessoal, veja o seguinte. Drop down é essa variável aqui, ó. Drop down. Que foi devidamente configurada já. Name drop down is not defined. Certo. Deixa eu só verificar aqui. Isso aqui tá certo. Aqui ele tem o label, ok. Aqui ele tem o VBox, ok. Aqui tá o ponto e vírgula, ok. Muito bem. Drop down. Drop down, tá certo. Vou pegar aqui, vou Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se vai dar certo agora aqui. Ah, tava faltando ali, é verdade. Eu escrevi errado. Eu escrevi down, né? Em vez de drop down. É drop down, sorry people. Vou botar direitinho aqui, porque senão drop down não fica legal. Pronto. Certo. Então aqui, ó, vem aqui, ó. Create is not defined. Ok. Sim, é verdade, não está definido. Porque na verdade é o create map. Por favor. Ah, eu detesto quando ele faz isso. Pera aí. Create map. Ok? Not missing something. Create map. Não, you should go on. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu estou colocando num formato. Ó, ele só botou Alaska, ó. Agora eu vou botar. Vocês estão vendo aqui essa área vermelha? Vou botar todos, ó. Tem um truque aqui que eu acho bem legal, ó. Todos, ó. Apareceu todos. Isso aqui, ó, tá vendo? Essa caixa vermelha aqui, ela só apareceu com isso aqui, ele só não fez uma bagunça, ele manteve fixo essa parte da interface e aqui ele corre. Estão vendo que se eu fosse segurar isso aqui apenas pelo componente e não pelo output, ele não ia segurar. Então veja o seguinte, aqui ó, quando eu configurei esse right sidebar, isso aqui é um box que ele vai manter. E aí, esse componente box, é que gera essa caixa aqui. E tem esse negocinho aqui de subir e descer. Isso foi a parte mais difícil de eu chegar nisso, tá? De eu controlar isso. Por que que acontecia? Quando eu botava todo mundo, ele corria a tela aqui, ficava uma. Enfim, ele não mantinha fixo o tamanho, né? E aí, isso era ruim, tá? Então, vocês veem que se eu tivesse usado só o output ele não segura. Ele faria o quê? Ele faria só com o output, sem esse box, ele faria isso aqui correr. Você teria, que nem acontece aqui com o mapa, né? Você fica, ou quando você põe o data frame, você fica correndo com aquele negócio, fica horrível. Isso para interface gráfica não é legal. Você tem que manter a interface aqui, a janela fixa. Não importa o valor que você escolheu, isso aqui está fixo, ó. Tá vendo? A área de desenho permanece fixa. E é assim que eu consigo controlar, tá? Eu posso ligar e desligar aqui. Enfim, é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham conteúdo. E principalmente, espero que vocês, usando o que está na descrição do vídeo, o código, possam criar coisas maravilhosas, coisas interessantes, tá? Tem um porém, pessoal, que eu não gosto particularmente. Isso aqui deu um trabalhão monstruoso. Você não acha documentação direito em lugar nenhum, explicando nada. E uma segunda coisa que eu achei que não fica legal nesse projeto é que toda vez que você chama essa função create map, você tem que refazer o following. Você não tem controle dos componentes. Isso é ruim do ponto de vista de desenho. Porque o ideal seria você pegar um componente do mapa, ligar, desligar, controlar. Então, isso aqui tem um overhead, ele vai sobrecarregar muito o seu programa, o seu computador. Se você fizer uma coisa mais crítica, vai dar delay, vai ser ruim, não vai ser legal. E é por isso que isso aqui também ficou um projeto bem, digamos assim, complicado, né? E é por isso que na próxima aula, que é o próximo módulo, módulo 15, eu vou falar de uma coisa que é bem bacana, bem interessante para construir interfaces gráficas que vão te dar aplicativos profissionais muito bons.
e que tem uma uma boa resposta em tempo rápido e que ficam bem legais, tá? Então, isso aqui encerra o nosso módulo, pessoal. Eu vou encerrar a nossa última aula do módulo 15, do módulo 14, com essa imagem. E não percam o próximo módulo. Por quê? Porque tem uma maneira revolucionária de criar aplicativos rapidamente. Sem precisar saber React. Não, não precisa. E uma maneira mais fácil que essa que eu apresentei nesse módulo aqui, tá? Bom, obrigado então, pessoal. Um abraço e vejo vocês no próximo módulo então, hein? Até lá.